De volta aqui com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia da Thaís Caruano. Thaís, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, Luciana. É sempre um grande prazer estar aqui. Bom, normalmente a gente acaba falando aqui um pouquinho, né, de trabalho, de desemprego e etc. E a gente está vivendo um momento diferente, não é? Que um alto volume de pessoas pedindo demissão, Thaís, né? O que se deve isso? Então, muito interessante, na verdade, uma notícia otimista aí para o país. Nos índices são os melhores desde 2015. Então, desde 2015, nós não temos um índice tão baixo de desemprego. Então, na verdade, as empresas estão precisando aí de pessoas a serem contratadas. Então, quem está precisando aí de emprego é um ótimo momento agora. E com esse novo índice aí, né, dessas questões de muitas pessoas querendo serem empregadas, muitas pessoas estão pedindo demissão, em razão de receberem outra proposta de emprego. Então, aí nós temos dois fatores muito interessantes. Um, que as novas gerações agora, elas têm uma tendência, através de pesquisas, que não ficam mais de 2 anos no mesmo emprego. Então, as novas gerações têm essa perspectiva, essa característica mesmo de mudar de emprego. E a segunda característica é que realmente as pessoas que estão empregadas estão recebendo aí outras propostas e com isso mudando, né, de emprego, o que acaba sendo interessante. Então, claro que isso é uma ótima notícia. Eu mesmo nunca tinha dado uma notícia dessa, sempre é a notícia que os índices de desemprego estão só aumentando, ainda mais aí numa questão pandemia, pós-pandemia, mas são os melhores índices, as taxas estão as menores de desemprego desde 2015. Então, aí nos últimos 9 anos, esse ano é o melhor. E que a economia do país realmente continue aquecida, porque as pessoas trabalhando movimenta o comércio, que movimenta a indústria. Então, o país com certeza só tem uma tendência a crescer. É interessante também, né, a gente ver essa perspectiva, porque também é um momento para as pessoas repensarem, não é, a estrutura de vida com um mercado de trabalho mais positivo, né? Talvez seja a oportunidade aí de ter um ganho extra, ou muitas vezes o que a gente acaba também vendo, que às vezes a pesquisa mostra, de pessoas que estão fazendo opção por salários similares, mas com carga horária menor, não é, com um pouco menos de responsabilidades. Com certeza, né? Questão de salário, flexibilidade, às vezes aí cada um vai ter uma questão de vida e algo que busca, né, para se satisfazer. Então, tem pessoas que querem menos jornada de trabalho, já tem outras que querem maior, envolve questão também, né, de casamento, de filhos pequenos, filhos maiores. Então, a gente tem vários fatores aí que as pessoas conseguem hoje escolher melhor conforme o padrão de vida que a pessoa quer. Então, né, conforme ela quer mesmo vivenciar o seu dia a dia. Então, acaba tendo um diálogo maior. E lembrando também que, normalmente, as pessoas que estão empregadas, elas possuem maiores possibilidades de conseguir um novo emprego. As empresas, elas acabam tendo essa tendência de pegar funcionários que estão na ativa. Então, quem está no emprego e quer mudar, é interessante estar no emprego e procurar novas oportunidades, e não simplesmente aí pedir demissão. Perfeito. Tem uma outra questão também, Luciano, que é a questão que tem a modalidade das pessoas poderem fazer acordo com as empresas. Então, às vezes, a pessoa ela quer sair do emprego, ao invés dela pedir demissão, ela faz um acordo, quando é vantajoso tanto para o empregado, tanto para o empregador. Isso acaba sendo bem interessante também. Nesse caso, não recebe seguro-desemprego, não recebe o aviso prévio. O valor que tem do FGTS recebe apenas 80%, 20% fica retido na caixa e também tem uma multa do FGTS de 20%. Também é interessante quando a gente fala dessa questão, né, do procedimento, e é o que o Pedro pergunta, não é? A questão do aviso prévio, né? Pedir demissão. Tenho que cumprir? Se não cumpro, quais são as penalidades? Pedro, tem que cumprir sim o aviso prévio. E caso não cumpra, aí pode ser descontado um salário ou proporcional ao período que a pessoa cumpriu. Então, às vezes a pessoa pede demissão, ao invés dela cumprir um mês, ela fala, eu vou poder cumprir só 15 dias ou apenas uma semana. O restante que não cumpriu, nesse caso, pode sim ser descontado do seu salário. Que é uma garantia também para o empregador, como é um direito do empregado também, caso ele seja demitido, ele tem direito a esse aviso prévio indenizado ou, né, ele trabalha ali aquele mês. E o mesmo acontece aí
com o empregado quando ele pede demissão. Mas o empregador, quando ele demite, esse aviso prévio, ele tem que ter uma semana a menos, então o empregado ele não precisa cumprir 30 dias, ou uma redução de 2 horas por dia. Por que essa flexibilidade? Em razão do empregado ter a possibilidade de, durante o aviso prévio, procurar novas oportunidades de trabalho. A Vivian também, né, falando dessa questão específica aí da estrutura do aviso prévio. Aviso prévio sempre é um mês ou existem casos que diferem, dependendo da função? Vivian, tem casos sim que diferem. E, na verdade, não é em razão da função, mas em razão do tempo que a pessoa tem na empresa. Cada ano a mais na empresa aumentam aí 3 dias. E o aviso prévio, ele pode chegar até 90 dias. Então, conforme for, quando o empregado ele é mandado embora, ele pode ter aí um aviso prévio de 30 dias e conforme o tempo que ele tem na empresa, é feito um cálculo, mas esse cálculo não pode ultrapassar aí 90 dias. Então, existe sim essas diferenças para o aviso prévio. E Augusto aqui colocando também a respeito disso, né? Mas pode haver um acordo entre as partes e se dispensar isso? Com certeza, Augusto. Então, caso, né, o empregado ou empregador abra mão aí do aviso prévio, pode sim se dispensar essa questão. Mas, em regra, o que a lei fala é que pode sim ter o desconto caso o empregado que peça a demissão não cumprir. E é interessante a gente pensar nisso, né, justamente com esse volume de demissões, né, voluntárias que estão ocorrendo, né, de pessoas se demitindo aí, porque no final das contas deve estar gerando aí um certo, né, transtorno em muitas empresas. Com certeza, né? O funcionário está ali todo treinado e às vezes um funcionário acaba pedindo demissão, então acaba tendo todo o movimento aí, até em questão de educação, de novos treinamentos, então acaba realmente aí movimentando. Mas, ao meu ver, é um movimento do bem, né? De evolução aí da sociedade, seja através do estudo, da educação e de mais pessoas aí chegando no mercado de trabalho. Com isso, gera oportunidades para 2 classes que às vezes são um pouquinho aí preteridas, né? Que são os jovens que estão aí pela primeira vez entrando no mercado de trabalho e as pessoas mais velhas, que essas também cada vez mais, mesmo as pessoas aposentadas, estão sendo chamadas para voltarem ao mercado de trabalho. E essas pessoas um pouco mais velhas, às vezes já até aposentadas, elas demonstram um comprometimento, uma responsabilidade. Pela idade, né? A gente, com a experiência da vida, todo mundo vai mudando e evoluindo. Então, elas demonstram aí um comprometimento muito grande e elas também estão voltando para o mercado de trabalho. Então, com certeza, aí é um movimento extremamente interessante. Exato. E a gente viu isso também, né? Falando de ciclos, né? Que num determinado momento a gente teve a demissão muito grande de pessoas com mais idade, não é? Se falava muito de renovação dos quadros nas empresas e depois se viu que aquela experiência começou a fazer muita falta. Com certeza, né? E as gerações, elas mudam a cada 7 anos. Então, as empresas, elas também têm que se adequar sempre a novas gerações. Então, imagina, agora estão vindo já novas gerações, né? De 7 anos mudam aí essas gerações. Então, às vezes, lidar com pessoas de gerações que nós já estamos acostumados, que sabemos como lidar, às vezes é até muito interessante. E claro que pessoas novas chegando também renovam os ares de tudo, né? Vem com novas ideias, novas perspectivas, agilidade. Então, é muito interessante haver essa comunicação mesmo de gerações, né? Pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, da meia idade. Então, acaba sendo muito interessante e todo mundo quer trabalhar, né? Então, as pessoas querem trabalhar, querem ser produtivas. Claro que tem as pessoas que optam por estar em casa, que é super louvável e às vezes o serviço é até bem mais árduo. Mas quem quer voltar para o mercado, quem quer voltar para o mercado de trabalho e ter esta oportunidade, com certeza aí é muito importante. Thais, vamos falar um pouquinho, né, de consignado aí para o trabalhador junto ao FGTS Digital. Isso, agora então está autorizado, né, fazer o consignado para quem tem aí o FGTS, principalmente para quem tem o saque aniversário. Mas ficar muito atento se realmente é necessário fazer esse consignado. Por quê? O FGTS está num valor lá parado, esse reajuste do FGTS é extremamente baixo, então a pessoa vai pegar um empréstimo, pagar uma quantidade de juros bem elevada, comprometendo aí a sua renda, né, de certa forma perdendo esse dinheiro, então tem que verificar se realmente é necessário. Sempre é bom ficar atento, porque os consignados costumam ter alguma questão errada.
Então, ou a taxa de juros acaba vindo abusiva, ou é a questão da idade da pessoa que não pode fazer. Então, todas essas questões que forem, de certa forma, abusivas, podem ser revistas através do PROCON ou do Judiciário. Então, a pessoa ela tem que ficar bem atento em relação a isso, se está tudo certo. E outra questão também, em relação a valores que a pessoa tem do FGTS, verificar se não pode levantar por outros meios, por meios legais mesmo. Então, quando que a pessoa pode levantar esse FGTS? Algumas possibilidades, quando a pessoa ela já está há mais de 3 anos sem carteira registrada, quando aposenta, caso tenha algum problema sério de saúde, caso algum familiar ou dependente tenha problemas de saúde. No caso do autismo, por exemplo, caso tenha algum dependente com autismo, tem já na jurisprudência, né, já tem vários julgados falando que o pai, a mãe ou quem é responsável por essa criança ou adulto tem direito a fazer levantamento destes valores. Então, é bom ficar muito atento se não consegue levantar o valor do FGTS em sua totalidade e fazer esse movimento, ao invés aí de fazer o consignado, que muitas vezes tem juros muito elevados e o dinheiro da pessoa do FGTS já está lá parado. E é interessante quando a gente pensa isso, né? Olha, você tem os caminhos para acessar esse recurso, mas de fato não pode usar isso de maneira aleatória, né? Porque como o nome já diz, é um fundo de garantia, né? É um dinheiro para pensar o futuro, né? Para se ter algumas conquistas. E a gente vê muitas vezes a pessoa acessando o recurso a toda nova oportunidade. Com certeza. A questão do saque aniversário mesmo, depois atrapalha tudo no momento da rescisão. E o saque aniversário, meio que ele foi automático, assim, a pessoa não teve muita possibilidade ali de escolha. Então, poderia depois ali não sacar, mas as pessoas acabam tendo acesso a esse dinheiro. Porque o que acontece? Quando a pessoa faz a opção pelo saque aniversário, quando ela é demitida, ela não consegue acessar o FGTS que está lá. Então, o saque aniversário é muito vantajoso apenas para quem tem pouco valor no FGTS. Quem já tem um valor um pouco mais expressivo não compensa, porque se ela for demitida, ela não vai conseguir fazer o levantamento total desses valores. Então, é bom ficar bem atento se compensa ou não. E conforme eu for, retirar a opção do saque aniversário. Também nessa questão, não é, a Miriam colocando aqui, não é, que muitas vezes se tem a questão hoje do consignado dos aposentados, que a gente já falou muito, não é, e que no caso dela, não é, ela recebeu um empréstimo sem ter solicitado, não é? Isso é um problema e que tem acontecido muito. Com certeza, Miriam. Então, às vezes acontece várias opções aí. Às vezes o dinheiro cai na conta da pessoa. Se esse dinheiro caiu, é até interessante deixar separado, já fazer todas as medidas e devolver esses valores por via judicial mesmo. E às vezes o dinheiro nem cai. A pessoa simplesmente começa a ter descontos indevidos na sua aposentadoria, pensão, BPC. Então, é interessante verificar se foi feito ou não e se o valor caiu ou não na conta. Porque pode ser sim do valor nem ter caído na conta. Tem que ficar atento a todas estas opções. E conforme for, a pessoa tem direito a devoluções em dobro de descontos indevidos, conforme o Código de Defesa do Consumidor. E aí, conforme, né, a decisão do juiz, indenização por danos morais, materiais. Então, é bom ficar muito atento. Todos que são aposentados, pensionistas, recebem qualquer benefício aí da Previdência Social, é importante puxar um extrato. Tem um extrato para verificar ali quais empréstimos estão ativos, inativos, porque mesmo dos empréstimos inativos, dá para verificar ali se tem alguma coisa errada, se foi cobrado algo indevidamente, principalmente em relação aí à taxa de juros. Então, tem que verificar todas essas opções e aí, com certeza, verificar os seus direitos e ir atrás, porque senão a pessoa vai ser muito lesada. E no próprio extrato do banco, caso você não tenha feito nenhum empréstimo, puxa ali o extrato e vê o que está tendo de desconto. Porque se tem algum desconto, tem que verificar aí o porquê. Às vezes o desconto é mínimo, é valor de sindicato que a pessoa não contratou. E todos esses casos, pode sim pedir os requerimentos de valores de volta e conforme for ter direito aí a danos morais. Perfeito. E ela coloca, né, você está colocando aí a questão do extrato, e ela fala exatamente da importância disso, porque ela tinha o hábito simplesmente chegar na data e lá sacar o valor da aposentadoria e fazer uso e nunca tirava o extrato, não é? E tomou um susto quando tirou e que viu que tinha um valor lá muito além do que existia normalmente na conta e, além de tudo, estavam descontando mês a mês.
É a Miriam, né? É. O Miriam, sabe o que acontece também? Às vezes a pessoa vai sacando e tá tendo algum desconto indevido. E a pessoa continua igual 1.412, o salário mínimo. Vai lá e saca 1.412 e vai sacando todo mês e não verifica que tinha, na verdade, valores indevidos. Se é conta corrente e tem cheque especial, a hora que a pessoa vai ver, puxar um extrato e ver o que está acontecendo, tá pagando cheque especial em valor alto. Então, acaba, vai indo, vai virando uma bola de neve. Então, nesse caso, fique muito atenta. Exato, né? Acaba se endividando sem saber por que e como, né? Com certeza. Muito bom. E nessa questão, né, especificamente aí das contas e das taxas, aproveitando aqui o gancho da Miriam, e é o que fala o Gilberto, não é? A questão do banco onde se recebe a aposentadoria, não é? Eu posso ter uma conta simples para aposentadoria, porque muitas vezes o banco começa a empurrar outras coisas, né? Não necessariamente, você pode ter o pacote mais simples possível para esse tipo de conta. Gilberto, com certeza. E, na verdade, não precisa, a conta é uma conta vinculada ao governo federal e que pega um cartão que é específico para a Previdência. Esse cartão, ele não precisa ter qualquer tipo de taxa, não tem nada. É um cartão inclusive escrito Previdência Social, e a pessoa ela pode sacar o seu benefício junto aos caixas eletrônicos ou ao caixa do banco, e ele também funciona como débito. E desse cartão não pode ser cobrado nada, não pode colocar cartão de crédito, não pode colocar cheque especial. Então, caso o aposentado, pensionista, ou que recebe algum benefício do INSS falar, eu não quero abrir conta corrente, eu quero apenas o cartão para receber o benefício, é essa conta que se faz. Mas realmente ficar atento ali na hora de negociar com o banco para realmente pegar essa conta que é vinculada ao governo federal e não tem qualquer custo. E outra questão também é a questão de empréstimos. Tem como, através do aplicativo do Meu INSS, bloquear de fazer empréstimos. E pode ficar bem tranquilo. Se em algum momento ali for precisar fazer empréstimo, faz o desbloqueio tranquilamente. Mas é interessante deixar bloqueado para evitar fraudes. Olha, isso é bacana, né? Eu acho que a gente comenta pouco disso, né? Entrar no aplicativo do INSS e bloquear empréstimo. Porque esses empréstimos indevidos que a gente vê muitas vezes as pessoas fazendo, vai chegar lá e vai travar. Com certeza. Aí vai dificultar um pouquinho ali de fazer e com isso, com certeza, aí acaba auxiliando, né, a pessoa de ficar um pouquinho mais protegida. Porque ninguém quer rolo, né? Na verdade, assim, ninguém quer problema nem com o INSS, nem com a Justiça. A gente quer fugir de tudo isso. Então, na verdade, é essa a questão de entrar no aplicativo do Meu INSS e deixar bloqueado para empréstimo, acaba sendo, sim, uma medida aí de segurança. Thaís, vamos falar um pouquinho da questão de segurança pública, né? A gente está com alguns índices aí. O primeiro que falava que nós perdemos nos últimos 10 anos 30 mil policiais, né? E perdemos não é porque faleceram, etc., mas porque não foram renovados na corporação. E se fala numa falta muito maior, né? De 180 mil PMs e 55 mil policiais civis no Brasil. Então, acaba sendo um número extremamente elevado, né? E nós temos que ter aí muita gratidão por todos esses policiais que, literalmente, eles colocam o peito ali para nos defender. Então, o índice, o contingente diminuiu muito. Então, isso eles acabam quem está na ativa acaba sofrendo aí muito mais. Então, é uma profissão extremamente difícil, porque a pessoa realmente está ali na defesa, seja do patrimônio, na defesa das pessoas. Então, por isso que a gente tem que respeitar e agradecer, ter muita gratidão pelos policiais, porque eles que mantêm a sociedade em paz e em ordem, sem os policiais, com certeza. Tem uma diferença também nas polícias, então a Polícia Federal cuida de bens que estão relacionados à União. A Polícia Militar, ela é preventiva, e a Polícia Civil, ela parte ali, né, a partir do crime para frente que ela vai agir. Então, as polícias todas aí em conjunto acabam ajudando, sim, e muito a sociedade. E a importância também dos policiais aposentarem mais cedo, de terem uma aposentadoria especial e conseguir aí essa aposentadoria mais cedo. Porque eles ficam em vigília e em cuidado de forma constante. Então, mesmo um policial ali que ele já é aposentado, ele está em sua folga, ele sempre está atento ali a tudo que está acontecendo. E isso acaba, sim, prejudicando a sua saúde. Em razão disso, não é tão necessário a sua aposentadoria ser diferenciada. Também é importante a gente destacar justamente isso, né? Porque muitas vezes a gente fala do trabalho não feito, né? Ou do trabalho não solucionado, né? De crimes não solucionados no país, que a gente tem um volume muito grande, até muitas vezes na dificuldade de conseguir fazer um boletim de ocorrência, né? Mas acho que os dados mostram muito bem isso, né? A gente está com um déficit gigantesco e com essas pessoas tendo que trabalhar dobrado, às vezes triplicado, por não ter quadro funcional.
Com certeza. Então, quando a gente até procurar uma delegacia, qualquer questão, assim, algum órgão público, né, ter paciência e empatia mesmo pela pessoa que está ali. Porque às vezes ela está trabalhando realmente ali dobrado ou até mais em razão da falta de contingente que existe na polícia. Então, a gente realmente tem que ter empatia. Em relação ao boletim de ocorrência, ficar muito atento, porque a maioria deles dá para fazer na modalidade online. Então, entra ali de forma online para fazer o boletim de ocorrência, que com certeza agiliza e muito e tem as respostas devidas, sim. Então, pode fazer o online porque funciona. Beleza. E não deixar de fazer o boletim de ocorrência. Uma questão que a gente sempre enfatiza aqui, né? É importante. Mas roubou uma coisinha mínima lá da minha residência. Isso ajuda na geração de estatísticas, isso ajuda a cadastrar o que foi furtado. Às vezes acaba acontecendo o quê? Apreende o sujeito que está com alguma coisa lá, mas que não está dado como furtado, ele vai falar que é dele e continua praticando os furtos como se nada tivesse ocorrendo. Com certeza, faz o boletim de ocorrência. Aí a pessoa vai pensar, vai entrar só na estatística? Não, vai entrar nas questões de gestão. E às vezes vai entrar na prioridade da gestão. Aí vai falar, mas não vai me ajudar. Vai sim, porque ao melhorando a gestão, vai melhorar a gestão como um todo. Então vai tentar enfatizar, por exemplo, numa rua, se está tendo mais furtos nessa rua. É muito interessante ter os boletins até para a polícia saber aonde passar mais, quais são as necessidades da população. Então, se a gente não fala, não registra o boletim, não tem como entrar na estatística e com isso acaba, sim, diminuindo a atuação, seja policial, seja da gestão pública como um todo. Então, é muito importante, sim, registrar o boletim. Se vai ser resolvido ou não, não sei. E como o Luciano falou, às vezes a gente vê notícias, né? Às vezes encontra 100 celulares em alguma casa, alguma questão assim, relógio, joias, dinheiro até. E aí, de quem que é? Se a pessoa não fez o boletim, vai ficar comprometido aí de pegar esses bens de volta. Exatamente, não é? E por mais que a gente estranhe, né, isso é muito comum, não é? Tem uma quantidade de bens apreendidos, que até aqui na própria Polícia Civil, muitas vezes, que não se achou o dono, né, porque faltou o boletim. Não, com certeza. Aí tem que ficar muito atento que tem no boletim lá também, conforme for a polícia entra em contato, ou a pessoa vai até lá para verificar se teve algum retorno. Então, é muito importante, sim. Também a Ana Clara aqui, não é, falando a respeito dessa temática, e levanta um outro dado, né, que é a respeito das delegacias de defesa da mulher, né, colocando a redução do número dessas delegacias e que o recurso destinado a delegacias da mulher no estado de São Paulo foi empregado apenas uma fração desse recurso, ou seja, o dinheiro está na conta, mas o governo não tem utilizado para fazer as ações e as demandas dessas delegacias. Então, Ana Clara, isso é uma medida assim, extremamente importante para a sociedade, né? Então, a questão da delegacia da mulher, da proteção, em razão até do feminicídio, que são índices que só vem aumentando, no período da pandemia houve um aumento ainda maior. Mas quem tiver algum tipo de violência doméstica contra a mulher, seja violência verbal, violência física, financeira, qualquer tipo de violência, faça o boletim online. E fazendo o boletim online, em 24 horas já é instaurado o inquérito e o processo. Então, já é instaurado o processo e já é encaminhado oficial de justiça para intimar a vítima e o suposto agressor. Já recebe intimação ali por oficial de justiça, já tomando todas as medidas preventivas. Então, a mulher que estiver sofrendo algum tipo de violência, ficar atento e fazer o boletim online. Tem sim resultado nessa questão do boletim online e é muito rápido. Nessa questão da mulher, eles agilizam muito. E, claro, sempre tomar muito cuidado. O boletim não respalda totalmente, então sempre tomar aí muito cuidado. E fazer a denúncia, né? De novo, a gente sempre fala dessa questão, né? Hoje a gente tem várias medidas judiciais cabíveis que podem ser tomadas, tem uma rede de proteção muito grande e que muitas vezes a gente vê muita gente vitimizada porque não toma as atitudes. Com certeza. E quando faz o boletim, no outro dia já chega todo o processo, chega o número do processo, já tem despacho de promotor, de juiz, já tem tudo. É em 24 horas. É super interessante. O oficial de justiça já vai intimar pessoalmente. E quando vem já as instruções ali das medidas protetivas que já foram tomadas, tudo, já vem todos os telefones das redes de apoio. Então, utilizar também da rede de apoio. Tem várias redes, seja da polícia, redes autônomas, e já vem todos esses telefones. Então, fique muito atento em relação a tudo isso e utilize para a sua proteção.
Bom, voltando aí ao mercado de Mas trabalho. só voltando, só finalizando, desculpa, Luciano. Mas claro, Ana Clara, que seria muito importante a utilização da verba, né? Sim. Que a verba ia auxiliar ainda mais as mulheres, ajudar ainda mais. E principalmente, ao meu ver, tem todas essas medidas que funcionam através do boletim online, mas também é conscientizar. Eu acho que a conscientização, a questão da educação, realmente liberta, né? Então, mais movimentos para a conscientização. Exato, né? E de fato isso, né? A gente vê aí do próprio quadro feminino está disponível para atendimento. Muitas vezes a gente percebe, e é lógico, né? Olha, a mulher passou por uma violência, vai ser atendida, não tem profissionais, não é? Para que sejam atendidas, então acaba passando por um segundo constrangimento com homens fazendo atendimento. Então é uma demanda que a gente sabe que está aí, que precisa ser suprida. Não, com certeza. Essa questão também, às vezes, até é delegacia da mulher, mas até a mulher chegar ali é atendida por homens. Normalmente, delegacia da mulher, a delegada é mulher, sim. No Rio Grande do Sul, a maioria das delegadas são mulheres. Então, é um dado assim, não só a delegacia da mulher, das delegadas mesmo são mulheres, a maioria, que é um dado muito interessante. Então, essa questão do conversar, do acolhimento, com certeza é muito importante. Porque as mulheres, num primeiro momento, às vezes ela não entende que está sofrendo a violência e, num segundo momento, ela tem vergonha mesmo de expor. Porque, às vezes, a violência não é física. E, quando não é física, às vezes a mulher ela não percebe a violência que ela vem sofrendo. Uhum. E é interessante destacar isso também, né? Quando você coloca a questão específica do Sul, né? Que a gente tem um número maior. Em alguns estados parece que a gente atua por cota, né? E justamente para dar o mínimo aí nas delegacias de proteção da mulher, né? Sendo que a gente tem estados que a gente já tem uma equidade aí dos gêneros na profissão. Com certeza. E, na verdade, a maioria da população é feminina, né? Então, é mulher mesmo. Hoje, a maioria das pessoas que passam em concurso, mesmo de juiz, é mulher. Então, assim, a mulher, ela está criando aí o seu caminho. E essa questão não é nenhuma questão, assim, de feminismo, que, assim, esses movimentos, ao meu ver, assim, eu não sou a favor, é uma questão de igualdade, ali, de equidade mesmo, né? Então, de igualar ali os gêneros. Mas, assim, a mulher, ela está cada vez mais conquistando, sim, o seu espaço, que é uma evolução natural da democracia, né? Então, a democracia ela está caminhando para ir caminhando com essa questão da igualdade de gênero. A Cida perguntando a respeito da questão de revisão de aposentadoria, né? Porque é tão demorado o processo. Ela diz que está em análise a revisão aí da aposentadoria do esposo desde o período antes da pandemia e até agora nada. Então, Cida, é realmente demorado. Caso essa análise seja no INSS, o INSS já tinha que ter dado a resposta sim, porque o INSS tem prazo. Então, pode qualquer coisa ali entrar com mandado de segurança. Caso seja na Justiça, a Justiça é mais lenta e é um pouco mais difícil conseguir provocar ali a Justiça para ela ter uma maior celeridade. Então, tem que fazer tudo assim para ser o mais rápido possível, mas às vezes pode demorar um pouco sim. Então, as questões das revisões estão em andamento, a revisão da vida toda ainda não finalizou o julgamento, está ganho, mas estão discutindo aí algumas questões ainda, tem julgamento ainda pendente no STF, mas a revisão, dependendo, se for para depender só da Justiça, ela demora. Tem alguns casos de revisão que são decididas diretamente no INSS, pouquíssimos casos que tem, mas tem. Esses casos acabam sendo mais rápidos. Donizete, aqui voltando para a questão de segurança que a gente estava falando anteriormente, né? Diz que a cidade, por exemplo, Batatais, né? Nessa questão do efetivo, já teve inclusive estruturas como DIG, DIZI, não é? E a gente vê isso, as cidades perdendo infraestruturas cada vez mais, também em função desse déficit de profissionais, né? E uma coisa está conectada à outra. Com certeza. Sempre que passa, um policial me falou isso, mas sempre que passa um policial, uma viatura na rua, ele está evitando um crime. Então, se tinha alguém ali com alguma intenção, a hora que ele vê a viatura, ele vê a polícia, ele já vai se sentir, né, um pouco mais ali ameaçado, um pouco mais com medo. Então, perder toda essa estrutura, e tinha sim aqui em Batatais, tinha toda a estrutura aqui, perder essa estrutura, com certeza, a cidade como um todo, né, perde tudo. E também tem a questão que Batatais não atende só Batatais, né, atende a região de Batatais, como aconteceu quando saiu o posto do INSS, agora a Receita Federal, se não me engano, também saiu, o Ministério do Trabalho e Emprego, então vários órgãos que eram muito importantes para a sociedade, que acabaram saindo. A questão específica até do INSS, ao meu ver, não foi nem quando o INSS saiu daqui que foi uma grande perda, mas sim quando deixou de ter perícias, que era tão importante para as pessoas, e agora, caso a pessoa precise, tem que ter aí o seu deslocamento
para conseguir fazer essa perícia. E de fato, né, a gente acaba vendo cada vez mais essas estruturas sendo regionalizadas, não é uma questão só de Batatais, né, a gente vê isso no país inteiro, infelizmente, e digitalizadas, não é? Com certeza. E essas quando regionaliza ali, normalmente são em grandes centros, né? Que dificulta muito tudo, né? Então, tanto para a pessoa ir, até para estacionar é mais complicado, ou se a pessoa vai de ônibus, né? Então, sempre são deslocados aí para grandes centros. Com filas, tudo acaba gerando aí toda uma dificuldade de acesso à pessoa. Em relação específica ao INSS, lembrando que tem o aplicativo do Meu INSS, o telefone 135, então ali tem alguns caminhos aí para a pessoa conseguir ter contato junto à Previdência Social. Perfeito. Mas é isso, né, Donizete? A chance da gente ter voltas dessas estruturas é muito pequena pela característica que a gente vê no país como um todo, né? Não de hoje, também de muito tempo aí, de colocar essas estruturas especificamente aí para funcionar nas cidades maiores, né, enquanto região, e digitalizando também os serviços. E até a questão de diminuição de contingente, né? Exato. Nós falamos específico dos policiais, mas na verdade acontece em todos os órgãos. Sim. Então no INSS também teve uma grande diminuição de contingente, então não tem mais pessoas mesmo, teria que abrir concurso e na verdade o governo ele quer enxugar a máquina pública, então diminuir o número de funcionários, então acaba gerando aí todo um ciclo. No INSS mesmo, muitos julgamentos são por robôs, tem aposentadorias aí quando está tudo certinho sendo concedido dentro de 15 minutos. Mas a fila de mais de 1,5 milhão aí continua. A gente estava falando, né, da questão das autodemissões, muitas vezes ocorrendo no país, e também vamos falar um pouquinho de alguns setores, né, que os trabalhadores começaram a ganhar mais, que são áreas cada vez mais procuradas aí no mercado de trabalho. Por exemplo, matemática, né? Então, tem algumas pesquisas que demonstram que algumas áreas, algumas áreas conseguem ganhar valores melhores. E quem está na área de exatas, em específico na matemática, consegue aí ter uma remuneração melhor, o que acaba sendo muito interessante. No caso do direito, é uma área até de humanas, mas Pontes de Miranda, que foi um dos maiores juristas, ele já falava que o direito é matemático. E querendo ou não, né, se você pegar a aplicação ali da lei, da jurisprudência, caso que vai... Claro que vai ter toda uma interpretação, mas acaba sendo matemático. Chegando a algumas áreas que tem muitos detalhes, como família, que acabam envolvendo ali outros fatores. Então, a matemática ela acaba sendo muito importante. Eu mesma adoro matemática, eu sempre gostei muito, pensei até em fazer a área de exatas e ajuda muito na vida, a ter noção de várias questões, ajuda e muito na vida. E é interessante isso porque a gente começa a entender também a estrutura desse tempo que nós vivemos, né? Então, quando a gente fala aí de exatas, a parte de tecnologia depende de muito de exatas, não é? E é uma coisa que todo mundo está precisando hoje e que a gente tem carência de profissionais, né? Também por isso o aumento de trabalho. As pessoas pararam de procurar essa área, né? Porque antes estava muito ligado a só financeiro ou a aula propriamente dita, mas que pode ser uma grande oportunidade para a pessoa fazer carreira com um salário digno. Com certeza. E essa questão de robôs, igual do INSS mesmo que tem robôs, na verdade tudo é cálculo matemático. Sim. Então tudo é informação cruzadas através de dados matemáticos que consegue fazer tudo isso. Então a matemática nessa nova era mesmo que nós estamos entrando aí de tecnologia é extremamente importante. Exato, né? Então tem que ficar de olho aí como oportunidade, né? Exatas tem tido aí uma demanda de mercado muito grande e que as pessoas podem aproveitar e explorar isso, né? Então, como a gente sempre fala aqui de previdência, né? A gente também pode prever carreira, né? Ou alguém que é da área, que gosta da área, né? Tem mudar aí de ramo, já que o mercado tende a valorizar mais esses profissionais. Com certeza. Um outro fator que a gente tem sempre falado relacionado à previdência, mas que também está ligado a outros segmentos aí, envelhecimento da população, não é? A gente é mais longevo, a gente tem mais qualidade de saúde, de alimentação, então as pessoas estão vivendo mais. Isso impacta, de certa forma, na previdência, mas também tem se falado muito na questão da educação financeira. Então, cada vez mais pessoas elas estão tentando ali
entender a questão da educação financeira em razão da longevidade. Então, pessoas até mais velhas e mesmo os mais jovens, para tentar poupar mesmo para o futuro. Porque quando se é jovem, se programa como vai querer aposentar. Porque não basta, o INSS é extremamente interessante. É o melhor seguro que tem de custo-benefício. A pessoa paga um valor ali para depois ganhar a aposentadoria. Então, realmente compensa, o custo-benefício é muito bom. Mas, às vezes, não será suficiente para manter o padrão de vida da pessoa. E com isso, outros tipos de investimento acabam sendo extremamente interessantes. Então, é muito importante fazer esses investimentos, verificar o que é, fazer essa questão da educação financeira. E, na verdade, muitas coisas hoje se encontram mesmo na internet, ou às vezes ter um bom gerente do banco também ajuda, e auxiliar nessa questão de poupar mesmo para o futuro, para na hora que for aposentar, conseguir realmente ter o padrão de vida que se programou. E é bacana isso, não é? Porque muitas vezes a pessoa, não, mas eu recolho meu INSS, né? Eu vou ter uma aposentadoria, né? Mas é checar isso, né? Olha, o valor da aposentadoria hoje, né? Manteria a sua qualidade, seu padrão de vida, né? Lembrando que você vai estar com mais idade, normalmente vai ter que ter acesso a medicamentos, aos cuidados que demandam mais recurso, né? Então, começar de fato a se programar. Com certeza, o plano de saúde fica mais caro, né? Então, são várias questões ali que a pessoa ela tem que se programar para quando ficar mais velho, né, conseguir ali manter um padrão básico de alimentação, medicamento, que acaba tendo que ter ali uma utilização maior de medicamentos e conseguir realmente ali manter o padrão de vida. Mas não esqueça, o melhor investimento também que a pessoa faz é na própria saúde, através de exercício físico e alimentação. Exatamente. Rosana colocando também uma questão, né, que a gente sempre tem falado, que é especificamente a respeito dessa fase ainda que a gente vive da Previdência, da transição da lei, né, desse fator previdenciário, etc. Ela pergunta como é que está isso, não é? E até quando vai para que a lei tenha esses ajustes aí, porque é fato isso, né? Cada pessoa vai ter nesse espaço de tempo ainda não uma legislação específica, né, mas critérios específicos. Rosana, com certeza. Então, nós tivemos uma grande reforma previdenciária em novembro de 2019, 13 de novembro de 2019. A partir dessa reforma previdenciária, nós temos várias regras de transição, e até para segmentos diferentes. Então, professores têm suas regras de transição específicas, quem trabalha com aposentadoria especial, com alguma questão especial de periculosidade, salubridade, alguma coisa que faz mal para a saúde, também tem suas regras específicas. Então, assim, são mais de 15 regras de transição, então, cada pessoa. E quem se enquadra nessas regras de transição? Quem tinha pelo menos uma contribuição antes de novembro de 2019, conforme for, pode pegar alguma regra de transição. Não que vai ser vantajoso, às vezes vai compensar e pegar na regra comum. Então, realmente tem que analisar. Até as regras de transição, elas ficam por prazo indeterminado, na verdade. Elas estão sofrendo aí pequenas alterações. Por exemplo, a aposentadoria por pontos, ela ainda não chegou nas regras finais, então elas sofrem ainda algumas modificações, mas elas ficam valendo, caso a pessoa ali se enquadre em algum momento. Se a pessoa tinha uma contribuição aí, ela entra na regra de transição. Aí só precisa verificar se é a regra geral ou a regra de transição, qual vai ser mais vantajosa. Mas o objetivo do governo é deixar uma regra única. Mulheres aposentando aos 62 anos com 15 anos de contribuição e homens aos 65 com 15 anos de contribuição. Homem que não tinha nenhuma contribuição antes de novembro de 2019 e começou a contribuir após novembro de 2019, vão precisar de 20 anos de contribuição e 65 anos de idade. Então, de olho na regra, né? Acho que é sempre importante. A gente sempre fala também aqui da questão, né, da documentação, não é? Tem algum registro pendente, tem alguma questão aí de período de trabalho que você não tem como justificar. Já comece a ver isso agora, né? Não espere lá quando for para se aposentar, porque às vezes você não vai ter nem fonte mais para isso. Com certeza. Então, deixar tudo organizado. Se teve processo trabalhista, guardar, porque pode entrar numa revisão, ou mesmo na hora que for aposentar, já tentar incluir, se o INSS não considerar, entra numa revisão. Se trabalhou na roça sem registro, também pode tentar incluir. E verificar se as contribuições na Previdência, através do CNIS ali, que é o extrato do INSS, se estão todas corretas.
Então, e manter sempre o pagamento em dia. Fazendo essas medidas, com certeza facilita. E se tiver tudo organizadinho e protocolar, cair no robô bonzinho lá, às vezes a aposentadoria sai aí em 15 minutos. Mas lembrando, essa é uma exceção. Mas é uma exceção que cada vez vai acontecer mais. Principalmente agora que nós estamos falando da carteira de trabalho digital. Então, é uma exceção que para o futuro vai ser cada vez mais automático essa questão das aposentadorias. Mas, por enquanto, as documentações ainda elas têm que ser protocoladas. Quanto mais protocoladas, mais rápido. E às vezes abre prazo, abre exigência. Ainda existem várias questões a serem resolvidas para aposentar. Mas a tendência é o INSS ficar cada vez aí mais prático. E é bacana você citar a questão da carteira de trabalho digital, não é? E das pessoas checarem, né? Porque é bacana quando você abre lá, você já vai ter o teu histórico todo lá, mas checar se não tem nenhuma incongruência, não é? Porque muitas pessoas têm relatado isso, né? Olha, trabalhei em tal lugar, beleza, mas era em outra função e não nessa que lançaram. Acho que esse é o maior motivo, Luciano, que eu ouço falar. A função da pessoa está errada. Exato. Ou uma questão básica de... eu já vi até pessoas que têm lançamento em empresas que nunca trabalharam. Né? Então, tem que buscar essa empresa para que ela faça a correção. Né? É direto nessa fonte mesmo, né? Para não ter problema futuro. Com certeza. Então, deixar tudo organizado, consultar ali a carteira, se foi feita a assinatura, abaixo. É super interessante, porque o funcionário hoje consegue ter acesso a tudo. Porque antes, acontece muito da gente pegar a carteira que está com a assinatura, com abaixo, e não tem um pagamento no INSS. E nesse caso, o que fazer? Então, caso pegue a carteira ali, tenha a assinatura, a hora que for dar entrada no INSS e não tem nada na Previdência Social, o INSS tem que considerar, mas muitas vezes não considera, não. E aí, conforme for, tem que levar para a Justiça. E por que o INSS tem que considerar? Porque caberia ao governo fiscalizar se a empresa pagava ou não a Previdência Social, e não o empregado. Então, não cabia ao empregado fazer essa fiscalização. Se o INSS não aceitar, vai ter que recorrer à Justiça, vai demorar um pouco, mas é um direito do empregado ter esse período reconhecido. Pode acontecer até, né? A Justiça é tudo muito em aberto, não se pode garantir qualquer resultado da Justiça não aceitar. Mas, em regra, é esse o posicionamento, que caberia ao Estado fiscalizar, então que o período deve ser considerado. A gente falava, né, da carteira de trabalho digital aqui, e a Maria Eduarda tocando nesse assunto, não é, de afirmar aí, né, das pessoas baixarem, e nesse caso de irregularidade, de fato, procura a empresa que está lá citada para fazer a correção? Isso, pode procurar diretamente a empresa, né, para verificar ali a correção. A questão da função, às vezes muda se for essa questão de insalubridade ou não. Mas é bom ficar atento à questão de salário, porque o salário realmente pode mudar até o valor da aposentadoria. O Rubens colocando também uma outra questão aqui, não é? A gente falando do aplicativo, que o aplicativo é muito bacana também no sentido de a plataforma oferecer cursos, algumas outras atividades que as pessoas às vezes nem se dão conta, não é? Além de falar quem pode ou não receber o abono salarial. Não, com certeza, o aplicativo é muito importante. E eu acho também que na vida como um todo, nós temos que ter paciência com algumas coisas. Sim. O aplicativo, ele já está ótimo. E o governo, ele está fazendo atualizações seguidas nesse aplicativo. Então, cada vez mais faz atualizações. Às vezes fica até difícil de fazer protocolo, tudo por causa das atualizações. Então, ele está constantemente aí sendo melhorado. E o aplicativo, ele já é, com certeza, muito bom para ter uma transparência de tudo. Antes, tudo era na agência. Então, tudo que tinha que ir lá de forma presencial era extremamente difícil e mais demorado. Então, agora, com certeza, agilizou e muito. Exatamente, né? E, de fato, né, quem baixou o aplicativo há algum tempo, né, quando ele foi lançado e observa ele agora, vê que evoluiu e vê que as ferramentas são, de fato, muito úteis, não é? E que tornam cada vez a nossa rotina melhor. Uma coisa bacana para a gente falar dessa questão de informatização também, eu vou aproveitar aqui a questão do Pedro, é que, como você colocou, daqui a pouquinho, quando der idade, a gente vai ter uma aposentadoria quase que automática, não é? A gente tem visto isso, por exemplo, com o imposto de renda, né, que a gente pode puxar quase que a declaração, e tende a ser isso, né, Thaís? Olha, está lançado digitalmente, chegou o período lá, tudo se amarra para que funcione dessa maneira no futuro próximo.
Não, com certeza, Luciana. E pode ver que é o que está acontecendo mesmo, né? Então, antes era o aplicativo do INSS e tinha o Gov para o imposto de renda. Agora as senhas já são uma só. Então, tudo assim vai interagindo e a interação vai ser cada vez maior. Com isso, acaba criando uma transparência e uma proteção maior para todos. E acaba diminuindo a quantidade de fraudes, de golpes. Só fique muito atento, todo mundo. Ligou, pediu para passar código que chegou no celular, não passa. Esse código que chega no celular desbloqueia o gov.br. Então, ficar muito atento. Desbloqueio o meu INSS e, às vezes, desbloqueia até aplicativo de banco. Então, chegou código no celular, não passa. Às vezes, a pessoa é simpática, fala que é uma pesquisa, isso já aconteceu comigo. Fala que é uma pesquisa e que vai mandar o código só para mandar e dar baixa. Não passa qualquer código que chega no celular. E se mandar foto também não manda. Então, ficar muito atento em relação a tudo isso. Perfeito. Também a respeito, aí a gente estava falando, né, da questão da aposentadoria em si, não é, das comprovações, etc. A Ana Júlia perguntando aqui a diferença de aposentadoria e aposentadoria especial. Ana Júlia, qual que é a diferença? A aposentadoria especial, a pessoa ela tem que ter trabalhado pelo menos até 25 anos em uma atividade especial. O que é a atividade especial? A pessoa ela trabalhava com insalubridade ou periculosidade. A insalubridade são fatores que fazem mal para a saúde. Então, por exemplo, muito barulho, poeira, sol, algum fator ali que faz muito mal para a saúde. A questão da periculosidade são riscos, por exemplo, risco de explosão, o eletricista, risco de choque. Então, caso a pessoa trabalhe, quando trabalha com arma de fogo, quando a pessoa trabalha 25 anos ou mais com essas atividades, ela tem direito a uma aposentadoria antes, ela consegue aposentar antes e com um valor melhor. Então, acaba sendo extremamente interessante. Esse tempo de 25 anos, ele durou ali até novembro de 2019, que é a reforma da Previdência. Depois de novembro de 2019, também consegue sim considerar a questão da insalubridade, só que aí as regras mudaram. Aí tem que ver caso a caso, qual regra de transição vai se enquadrar. E até novembro de 2019 é até mais simples essa questão da aposentadoria especial. E além de aposentar antes, então mulher aposenta com 30, homem com 35. Quem trabalhou especial é 25, para homens e mulheres. E além de aposentar antes, o cálculo também é diferenciado, porque o cálculo do valor da aposentadoria vai ficar maior, porque não tem fator previdenciário e ela fica a 100%. Ótima pergunta, né, Júlia? Muito bom. E porque muitas vezes a gente ouve isso, né? E as próprias pessoas ficam nessa contradição aí, nessa dúvida. Alberto aqui também, não é? A gente tinha uma questão específica dos funcionários públicos, não é? Que tinham aí, que poderiam se aposentar, mas continuar no exercício aí até determinada idade. Isso caiu. Alberto, caiu sim, nessa mesma reforma de novembro de 2019. Mas tem um porém aí. Caso consiga comprovar que os requisitos da aposentadoria foram preenchidos antes de novembro de 2019, e às vezes incluindo um período especial, incluindo um período de roça sem registro. Então, se conseguir comprovar que os requisitos foram preenchidos antes de novembro de 2019... Ou seja, já poderia ter se aposentado antes de novembro de 2019. Exato. Ele já tinha um direito adquirido, já tinha aquela carta na mão antes da reforma. Então, comprovando isso, pode aposentar e continuar no funcionalismo público. Caso não consiga comprovar e aposentando, vai sim ter que sair do funcionalismo. Perfeito. Aqueles que já estavam aposentados antes disso, continuam aí até a idade máxima permitida. Isso. Aqueles que já estavam aposentados, tranquilo, podem continuar aposentados e trabalhando. Uhum. E era uma coisa que sempre era questionada, né? Olha, por que o número de aposentados no setor público e etc., né? A lei fez um ajuste disso, mas como toda lei, tem esse espaço aí de acomodação e quem tinha o direito adquirido continua com esse direito. Com certeza. E o direito adquirido, então, até 13 de novembro de 2019, para conseguir ter o direito adquirido, todos os requisitos devem estar preenchidos. Então, todos os requisitos. Então, mesmo que vai pedir aposentadoria hoje, mas fala, não, mas eu consigo preencher todos os requisitos até novembro. E quais são as vantagens de preencher os requisitos em novembro de 2019? Para quem é funcionário público, manter os dois vínculos, mas além disso, até novembro de 2019, a forma de cálculo era melhor do que a atual. Então, às vezes, o valor da aposentadoria fica melhor. Um pouquinho melhor. Então, é interessante aí analisar, olha, boa dica, né? E boa pergunta aqui a respeito também dessa questão. As perguntas hoje estão ótimas, né?
também aí, não é, a gente falando dessa questão específica, né, do funcionalismo e conectando aqui com a aposentadoria especial, o Ricardo perguntando isso, né, que o tio se aposentou, continua no serviço público, mas está esperando sair a especial para de fato parar. Ele pergunta se tem relação ter uma especial e ter que se desvincular. A especial, a pessoa ela não pode continuar trabalhando no mesmo ambiente que fazia mal, Ricardo. Então, por exemplo, por que a aposentadoria especial existe? Para a pessoa aposentar antes e parar de ter aquela exposição. Então, por exemplo, a pessoa trabalha num ambiente que tem muito barulho. Ela aposentou especial, ela tem que sair desse ambiente que tem muito barulho. Mas, caso ela passe a ser registrada em algum ambiente neutro, por exemplo, numa área administrativa, em um escritório, pode. Ela não pode ficar mais exposta a nada que faça mal à saúde. Se não houver como transferir, aí de fato é compulsório mesmo, tem que sair. Isso. Tem que sair dentro de 3 meses do recebimento do primeiro benefício. Então, ficar muito atento para não ter risco aí do INSS cortar. Muito bom, porque senão quem é penalizado é o trabalhador e não a instituição. Com certeza. E ganhou a aposentadoria, principalmente se ficou num valor ali que gostou, pega ela e mantém. Porque eu sempre falo, né? Se tá certinho as coisas com o INSS, não mexe muito com ele, não. Exatamente. Não é? E a gente teve muita dor de cabeça com isso, né? Quando tinha questão de reaposentadoria, recálculo, etc., né? Muita gente foi atrás e quando se pegava um bom profissional que fazia o cálculo, né? E falava, olha, corre o risco aqui de ter déficit, né? Não vamos mexer nisso, mas teve muita gente também que passou por profissionais não tão bons assim e que tocou o processo e que teve dor de cabeça. Não, com certeza. E o que aconteceu nesses casos? Foi a desaposentação, né? Os juízes, eles estavam dando. Então, a pessoa começava a receber tutela. Começava a receber. E depois, lá em Brasília, cortou de todo mundo. Graças a Deus, assim, eu não tive nenhum caso desse, mas cortou e depois acabou dando uns problemas, sim. Então, eu vou ficar muito atento e sempre antes... E a revisão da vida toda está acontecendo isso também. Todo mundo acha que tem direito à revisão da vida toda e quer entrar. Até porque o nome é muito sugestivo, né? Revisão da vida toda, todo mundo tem direito. Mas não é assim, não. Tem direito à revisão da vida toda quem, antes de julho de 1994, recebia valores de salários mais altos. E antes de dar entrada, tem que fazer o cálculo. Faça o cálculo para ver se realmente compensa, porque corre o risco de diminuir o valor da sua aposentadoria. Então, tem que ficar atento em relação a tudo isso para verificar ali se compensa mesmo ou não dar entrada na aposentadoria. Realmente ali fica atento, porque senão corre risco. Bom. Thaís, gratidão pela participação sempre conosco, né? Parabéns pelo trabalho. Espero aí que a gente tenha esclarecido a muitas pessoas e que bom que hoje a gente teve tão boas notícias assim, né? Sim, com certeza, é sempre um grande prazer estar aqui, estou à disposição.